Olá, meu nome é Samara Queiroga, estamos de volta para dar continuidade à aula do componente curricular Aspectos Legais da Administração. Na aula 1 e 2, trabalhamos sobre normas, aspectos gerais do direito, noções, o que seriam essas normas, a estrutura da administração pública. Falamos sobre a estrutura relativa ao direito constitucional. Vamos dar continuidade agora com a aula 3. Poderes do Estado. Os três poderes de Estado e governo. Os três poderes de Estado. Função do Poder Executivo. A função típica são as que conduzem com um órgão. Na atípica, embora não tenha sido criado para isto, ele também realiza essa função. Desde sempre, estudamos que o Poder Executivo ele tem a função de executar. Então, esta é a função típica do Poder Executivo. Porém, eventualmente, ele pode utilizar aí de alguns pontos, por exemplo, do legislativo. Ele pode legislar quando cria, por exemplo, o regimento interno. Ele pode julgar quando há uma necessidade de proceder, até mesmo alguma sentença e algum processo administrativo. Ele pode emitir pareceres. Funções atípicas. Funções atípicas de natureza legislativa estão previstas no artigo 62 e 68 da Constituição. Função atípica de natureza jurisdicional, julga apreciando defesas e recursos administrativos. Lembrando aqui que mesmo tendo tomado alguma decisão administrativa, poderá a administração pública voltar atrás a qualquer tempo em seus atos. Porém, lembrando que se ele não foi por algum ato ilegal, ele poderá e deverá também até ressarcir qualquer pessoa que tenha sido prejudicada por um ato ilegal praticado pela administração. Organização do Poder Executivo. O Poder Executivo é organizado em três esferas, as quais são lideradas por um representante. Nós temos a esfera estadual, a esfera municipal e a esfera federal. Quem representa na esfera federal? O presidente da República. Na estadual, o governador. E na municipal, o prefeito. Funções do Poder Legislativo. Função típica, a atividade de legislar e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Poder Executivo. Porém, em determinados momentos, poderá o Poder Legislativo, de uma forma atípica, realizar alguns atos de natureza executiva, ao regulamentar sobre sua organização, por exemplo, nomeando cargos, concedendo férias. Função atípica de natureza jurisdicional. O Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é chamado também de sistema bicameral. Por que bicameral? Porque nós temos os deputados federais e os senadores. Então, são duas câmaras. Por esse motivo, bicameral. É composto por membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Congresso Nacional é a função legislativa de competência da União, exercida pelo Congresso Nacional, composto por deputados federais e senadores. No bicameralismo brasileiro, não há predominância substancial de uma Câmara sobre outras. Quando falamos da Câmara dos Deputados, é composto por representantes do povo. Nenhuma unidade da federação terá menos de 8 ou mais de 70 deputados. O número de deputados dependerá do número de eleitores de cada estado. Quanto maior o número de eleitores, com certeza haverá um maior número de deputados federais, diferente do que ocorre no Senado. No Senado nós temos uma representação por estado. No quórum, os deputados federais, quando nós falamos de maioria absoluta, nós queremos dizer que há necessidade de ter 257 deputados. Falamos de maioria simples, leva-se em conta para a aprovação de lei o número de parlamentares presentes na sessão.
Senado Federal. Compõe-se de representantes dos estados, membros e do Distrito Federal. É a Câmara representativa dos estados membros. O quórum. Quando falamos que há uma necessidade de maioria absoluta, haverá a necessidade de 41 senadores. Se falamos em maioria simples, apenas aqueles que estão presentes na sessão. Função do Poder Judiciário. A função típica é de julgar, aplicando a lei a um caso concreto. A gente tem que lembrar aqui que a lei ela tem sentido genérico. Então, o Poder Legislativo ele vai buscar essa lei que é genérica e vai aplicá-la ao caso concreto. Vai analisar a situação, porque nem todos os casos eles são iguais, mas eles se assemelham. Funções atípicas. Função atípica de natureza executiva. Administra ao conceder licença e férias aos magistrados e serventuários da Justiça. Função atípica de natureza legislativa, ao elaborar regimento interno dos tribunais. Como está organizado o Poder Judiciário? Ele é organizado por órgãos superiores, temos o STF, o STJ, os tribunais regionais federais, que são e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes do Estado, Distrito Federal e Território. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, é o órgão do Poder Judiciário que tem como função julgar causas infraconstitucionais, ou seja, matérias que não integram a Constituição Federal, porque quem julga matérias que integram a Constituição Federal é o STF. O STJ, ele julga matérias infraconstitucionais. Tribunais Regionais Federais é o órgão do Poder Judiciário que tem como função julgar as causas em que for parte o Estado. TRT e Juízes do Trabalho é o órgão do Poder Judiciário que possui a função de julgar as causas advindas das relações de trabalho. TRE e Juízes Eleitorais é o órgão do Poder Judiciário que tem como função julgar as causas relativas à legislação eleitoral. Tribunais e Juízes Militares é o órgão do Poder Judiciário que possui como função julgar os crimes militares. Tribunais e Juízes do Estado e do Distrito Federal. Tribunais de Justiça é o órgão do Poder Judiciário que tem a função de revisar as decisões dos juízes. Jurisdição especial ou comum. A Constituição Federal dispõe sobre as justiças que exercem a jurisdição especial e as justiças que exercem a jurisdição comum. Exemplo de jurisdição especial: a militar, a eleitoral. Por que elas são chamadas de especial? Elas vão tratar de determinado assunto específico e existirão juízes habilitados para julgar estes assuntos específicos. Nós temos militar, eleitoral, trabalho, militares estaduais, justiça comum, justiça federal e as justiças estaduais. Quando falamos de governo, o governo constitucional é aquele que baliza e se desenvolve à luz de uma lei maior que assegura o exercício do poder em 3 funções distintas. Quais são essas funções? Executiva, judiciário e legislativa. Lembrando que quando esses 3 poderes estão na mão de apenas uma pessoa, nós teremos uma ditadura, que não é o nosso caso. Os 3 poderes eles são exercidos por pessoas diferentes. Sistema brasileiro. Como podemos caracterizar o sistema brasileiro? Forma de Estado. Estado federal. Qual é a forma de governo? República. Regime de governo. Presidencialismo, regime político, democracia representativa, porque essas pessoas representam o que o povo escolheu através do voto. A Constituição Federal. A Constituição Federal é a organização jurídica fundamental do Estado e as regras do texto constitucional possuem eficácia superior às normas, o que nós já observamos na aula 1 e na aula 2.
A Constituição Federal do Brasil, a Constituição de 1988, ela não foi a primeira. Nós já tivemos outras constituições. A de 1824, a de 1891, a de 34, 37, 46 e a de 67. Atualmente, temos a Constituição de 88, que já possui várias emendas constitucionais. A estrutura da Constituição. Como é que a Constituição está dividida? A Constituição é toda dividida em artigos. Cada artigo pode ter incisos, alíneas, que também já foram estudados em aulas anteriores. As disposições. Ela possui 250 artigos, possui um preâmbulo e, após, dividido em vários títulos, onde trata título 1, trata dos princípios fundamentais. 2, dos direitos e garantias fundamentais. A organização do Estado no 3. 4, da organização dos poderes. 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Título 6, da tributação e do orçamento. 7, da ordem econômica e financeira. 8, da ordem social. E o 9, das disposições constitucionais gerais. Após esses títulos, nós teremos os atos das disposições constitucionais transitórias, que é mais conhecido como ADCT. Fundamentos da República do Brasil, divisão dos poderes, objetivos fundamentais e relações internacionais. Formas do governo no nosso país. A forma de governo no nosso país é a República. Ela possui representantes eleitos pelo povo. Os mandatos, eles não são contínuos, não é para sempre um mandato. O mandato é temporário. As pessoas que assumem esses cargos políticos, eles são chamados de agentes políticos e eles são passíveis de responsabilização por seus atos. A gente tem exemplo de lei de improbidade administrativa. Existência de soberania popular. Repartição dos poderes, o que já estudamos. Os poderes estão divididos em legislativo, executivo e judiciário. A forma do Estado brasileiro é uma federação dividida em União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. E esses daqui, Estados, municípios e Distrito Federal, eles não têm soberania, mas eles são autônomos. Todas as pessoas natural ou físicas estão submetidas à lei, confeccionadas por representantes do povo, inclusive do Estado. O Estado democrático, o povo tem participação efetiva e operante nas decisões do governo. Então, o povo no Estado democrático, ele elege seus representantes. Ele está ali representando a sociedade, está representando o povo. Quanto aos incisos 1, 2 e 4 do artigo 1º da Constituição, seguem os comentários. O que nós podemos caracterizar a Federação Brasileira? Possui soberania, que é o poder de organizar-se juridicamente. A cidadania é o poder conferido ao cidadão de atuar no Estado como candidato ao governo. Valores sociais do trabalho também são preconizados no Estado brasileiro. Estão ligados à dignidade da pessoa humana em prover seu sustento com o trabalho. A livre iniciativa também é característica da nossa federação. É a liberdade que a pessoa possui para adquirir bens e exercer as atividades de quaisquer espécie, respeitando as normas jurídicas vigentes. Vejam bem, respeitando as normas jurídicas vigentes. Nós podemos, qualquer cidadão pode adquirir bem, pode vender, pode comprar, mas pode construir, pode demolir seu bem, mas sempre de uma forma que obedeça à lei, que obedeça à legislação. Para você comprar, existe o contrato de compra e venda, tem que ser emitida uma escritura, existe a necessidade de registro dessa escritura. Se você quer edificar num lote que você tenha comprado, haverá a necessidade então de obedecer o código de postura do município. Existem regras para construir. Então, a livre iniciativa, nós podemos trabalhar
também respeitando as normas legais. Não é qualquer pessoa que pode exercer qualquer profissão. Não, para exercer determinadas profissões há necessidade de habilitação específica, muitas vezes de fazer um curso, de passar em um determinado exame, para que tenham o direito de exercer determinada profissão. Quanto ao parágrafo 1 do artigo 1º, a Constituição tece os seguintes comentários. O povo exerce o poder indiretamente ao votar e de maneira direta e universal para eleger os membros do Poder Executivo e o do Poder Legislativo. Congresso Nacional, âmbito estadual, Assembleia Legislativa no âmbito municipal e a Câmara Municipal e DF, nós temos a Câmara Distrital. Como estão os poderes? Divisão dos poderes. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Lembrando, eles são independentes. Isso aqui para que haja o equilíbrio da democracia. Quais são os objetivos fundamentais? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos esses artigos que nós estamos citando aqui, estamos falando da Constituição. Relações internacionais. Como a União, o Brasil é um país soberano, ele necessita manter relações internacionais, ele precisa fazer comércios internacionais. Então há uma necessidade de estabelecer também limites nessas relações internacionais. Nas relações internacionais nós temos defesa da paz e solução de conflitos. São princípios adotados pelo Brasil em relação aos demais países estrangeiros. E significa ser contrário à guerra. O Brasil é um país que defende primeiramente a paz. Nós temos independência nacional. O Brasil é independente, visto que não precisa obedecer a qualquer ordenamento jurídico estrangeiro. Autodeterminação dos povos significa o respeito à soberania dos demais estados estrangeiros. Não intervenção. Um princípio de não intervenção é o de desdobramento da igualdade soberana na esfera externa das relações com os estados estrangeiros. Repúdio ao terrorismo. O legislador refere-se aqui ao terrorismo internacional, que não encontrará proteção no Brasil, ou seja, o terrorista estrangeiro deve ser extraditado, entrega do criminoso para o país de origem. Asilo político. O Brasil oferece proteção aos estrangeiros que estejam sofrendo perseguição política. Então aqui não é qualquer crime, apenas perseguição política em seu país de origem das opiniões políticas, situação racial ou convicção religiosa. São esses os casos em que o Brasil oferece asilo político. Fazendo uma pequena abordagem agora, que nós entramos no direito constitucional, fazendo uma pequena abordagem agora do direito civil. Direito civil, conceitos de direito civil e vigência das leis. O conceito de direito civil, ramo do direito privado. Se ela é um ramo do direito privado, está disciplinando relações entre pessoas físicas. Não há aqui a administração pública. Ramo do direito privado que possibilita as pessoas, os negócios jurídicos, a famílias, as obrigações e contratos, propriedades e demais direitos, bem como a sucessão, mortes, causa. Quando é que uma lei começa a ter vigência? Para que a gente saiba quais são essas regras da vigência da lei, nós temos que nos remeter à Lei de Introdução ao Código Civil, que é a Lei 4757, de 4 de setembro de 1942. Então, o conteúdo e função. A Lei de Introdução ao Código Civil, a lei já dita aqui em cima, ela é aplicada a todos os ramos do direito, pois define questões como vigência, validade e eficácia da lei, entre outros assuntos. Então, após os trâmites legais, onde estão esses trâmites legais?
processo legislativo. Após o processo legislativo, que você encontra como deve ser, quais são as regras, quórum mínimo para aprovação de determinadas leis, qual quórum mínimo para a aprovação de uma emenda constitucional. Você encontra tudo isso na Constituição Federal. Neste caso aqui, nós estamos falando de leis, e leis como um todo, para qualquer ramo de direito. Você encontra quando ela começa a sua vigência, a sua eficácia na Lei de Introdução ao Código Civil. Então, após os trâmites legais, e sendo a lei promulgada, ela é considerada autenticada e perfeita, mas somente será considerada uma ordem geral após a sua publicação. Então, não é com a promulgação que ela torna obrigatória a todos, e sim com a publicação, quando se presume conhecida por todos. Processos legislativos. Iniciativa legislativa é o ato pelo qual se inicia o processo legislativo, através da apresentação do projeto de lei. Então, haverá a discussão, a deliberação ou votação, a sanção e o veto, depois promulgação e, por último, a publicação. Quando a gente fala aqui de publicar, não é publicar em qualquer jornal, é a publicação depois de publicada no Diário Oficial. A publicação objetiva tornar pública a nova lei, possibilitando assim o conhecimento dela pela sociedade. E quando esta lei começa a vigir? Qual o início de vigência? Ocorre a publicação e quando é que ela é obrigatória a todos os membros da sociedade? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil determina o início da vigência da lei. No artigo 1º temos: salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, esta é a regra geral, 45 dias após a publicação. Isto se não houver nada falando. Porém, a gente sempre observa ao final do texto de uma lei, dizendo: esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Se lá estiver escrito dessa forma ou semelhante, aquela lei passa a vigorar a partir da data da publicação. Não haverá necessidade de esperar os 45 dias. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Autodeclaração. Ocorre somente quando a lei determina em seu próprio texto a entrada em vigor. Nos casos em que o legislador não determina no texto da lei o dia em que entrará em vigor, aplica-se a regra geral, no caso, 45 dias. O período de vacatio legis da lei brasileira no estado estrangeiro é de 3 meses. Alteração da lei. Alteração antes da vigência da lei, então antes dela ser publicada. Caso ocorra alterações no texto da lei durante o período da vacatio legis, ou seja, para corrigir erros ortográficos ou outro problema, o período já transcorrido da lei anterior é anulado e passa a contar novamente a partir da nova publicação. Então, deverá haver uma outra lei publicando para que haja a alteração da lei, que veio com algum erro, por exemplo, um erro de ortografia. Alteração depois de iniciada a vigência da lei. Caso ocorra alterações de texto da lei, depois de esgotado o período de vacatio legis, ou seja, quando a lei já estava em vigor, a lei que realizou a correção submete-se a um novo período de vacância para poder entrar em vigor. E enquanto isso, terá validade a lei antiga, mesmo que ela possua erros. Revogação de uma lei. A lei tem obrigatoriedade, ela vigora até que seja revogada ou modificada. Quem revoga ou modifica uma lei, apenas outra lei. A lei em vigor permanece vigente até que seja revogada total ou parcialmente. Nós temos vários tipos de revogação, né? A revogação ela pode ser total, a abrogação.
A lei anterior é totalmente revogada pela lei nova, isto é, a lei nova faz cessar a eficácia completa da lei anterior e pode ser também apenas uma revogação parcial. A revogação parcial também recebe o nome de derrogação. A lei anterior é parcialmente revogada pela lei nova. Revogação segundo a sua atuação. Revogação, ela pode ser expressa ou tácita. A revogação expressa ocorre quando o legislador declara numa nova lei que a lei anterior está revogada. E a revogação tácita ocorre quando não há declaração, mas o que ela prescreveu nessa lei vai de encontro ao que estava dito na lei anterior. Lembrando, uma lei ela não pode ser revogada pelo desuso. Uma lei é revogada por outra lei. Integração das normas jurídicas, lacunas da lei. A gente sabe que a sociedade passa por constantes modificações, o tempo todo. Muda até forma de crime, muda N acontecimentos. Seria impossível nós termos leis para todos os casos. Porém, quando isso ocorre de alguém procurar o judiciário para dirimir qualquer conflito, pode ser que ocorra a lacuna da lei. E não pode o Poder Judiciário, alegando uma falta de lei, deixar de dar um posicionamento para aquelas partes. Então, quando não houver uma lei, o como deve ocorrer, quando ocorrer a lacuna da lei, como deve proceder o judiciário para sanar o problema e garantir o direito de resposta jurisdicional. As lacunas da lei ocorrem quando não há leis que regulem determinadas matérias, isto é, lacunas são situações novas que não são abrangidas por leis pré-existentes. O juiz não pode deixar de julgar alegando que não há disposição legal, prevendo o caso concreto, deixando o indivíduo em desamparo legal. Quando não existe uma norma pré-existente, prevendo o caso concreto, recorre-se à integração da ordem jurídica. Na integração da ordem jurídica, o juiz deve recorrer à analogia, aos costumes, aos princípios gerais do direito e à equidade. Primeiro ponto, o que seria analogia? Consiste no julgamento de um caso concreto não previsto por lei, aplicando-se assim determinada lei que regule algo semelhante. Então, na analogia, não há um caso idêntico, mas há um caso semelhante. Então, o juiz pode buscar um amparo na analogia para dirimir aquele conflito. Costume. O costume é fonte supletiva. Situa-se o costume imediatamente abaixo da lei, pois o magistrado só poderá recorrer a ele quando se esgotarem todas as possibilidades legais para preencher a lacuna. O costume é uma fonte jurídica, porém em plano secundário. Não existia leis, não tinha como ele dirimir o conflito, então ele busca uma solução nos costumes daquela sociedade. Que são os princípios gerais do direito? Na ausência das regras de analogia e costume, remetem o aplicador do direito aos princípios gerais do direito. Exemplo dos princípios. Princípio da obrigatoriedade da lei. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Princípio de isonomia. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Princípios da retroatividade. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Princípio da legalidade. O artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, esses são princípios gerais que estão explícitos na Constituição, que podem ser utilizados no momento de aplicar a norma geral ao caso concreto. Princípios implícitos. Ninguém pode invocar a própria malícia. Obrigação contraída devem ser cumpridas. Autonomia da vontade e da liberdade de contratar.
responder pelos próprios atos e não pelos dos outros. Não se pode responsabilizar alguém mais de uma vez pelo mesmo fato. Esses princípios aqui, eles são implícitos, eles já são conhecidos por todos. Por que são explícitos? Porque eles não estão prescritos em uma norma específica, como os anteriormente dito. Equidade. Através da equidade, procura-se aplicar o conceito ideal de justiça ao caso concreto, ou seja, equidade é a adaptação da regra existente à situação concreta, observando os critérios de justiça e igualdade. Quando nós observamos o critério de justiça, temos que lembrar, devemos tratar todos, não de uma maneira igual, mas todos iguais na medida da sua desigualdade. Vamos agora para a aula 4. Noções de direito do trabalho, sujeitos da relação de emprego. Relações de emprego, né? O direito do trabalho tem por objetivo as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado. Determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade. Trabalho é todo o esforço físico ou intelectual destinado à produção. Emprego, que é a diferença de trabalho e emprego. Emprego é o trabalho subordinado. Ele não é eventual, sob dependência e remuneração. A gente precisa ter aqui um vínculo empregatício. O vínculo empregatício ou relação de trabalho ocorre quando o empregado, uma pessoa física, presta serviço ao empregador. Pode ser também uma outra pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa. De forma pessoal, não eventual, então não é esporadicamente, não fez um serviço e foi embora e nunca mais viu. Subordinada, mediante pagamento de salário. Elementos essenciais do conceito de empregado. Quem é empregado? Pessoa física. O empregado é sempre pessoa natural ou física. Não existe empregado pessoa jurídica. Personalidade. O empregado não pode deixar de comparecer ao trabalho e mandar outra pessoa. A pessoalidade é inerente. É aquele indivíduo com aquele CPF que é empregado de uma determinada empresa, não outrem. Não é eventualidade da prestação de serviço. A prestação de serviço deve ser habitual. Subordinação. O empregador possui o poder de direção, que consiste no poder de organizar, de controlar e disciplinar as atividades do empregado. Ou seja, o empregado é um trabalhador subordinado. Ele é dirigido pelo empregador. Onerosidade. O empregado deve receber salário. Não estamos falando aqui de serviço voluntário. Pela prestação de serviço, ou seja, o contrato de trabalho não é gratuito, mas sim oneroso. E o empregador? Quem é o empregador? É toda pessoa física ou jurídica que contrata empregado, pessoa física, para realizar a prestação de serviço. Aqui a gente tem o caso, o empregador ele pode ser física ou jurídica. No artigo 2º da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Parágrafo 1º do artigo 2º da CLT. Trata das pessoas equiparadas ao empregador. Equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos das relações de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Quais são os principais princípios do direito do trabalho? Princípio de proteção e irrenunciabilidade dos direitos, da continuidade da relação de emprego, da primazia da realidade, da inalterabilidade contratual lesiva e princípio da intangibilidade salarial.
Então, o princípio de proteção tem como objetivo atenuar a desigualdade entre as partes em juízo. Nós temos que ver o seguinte: o empregador, normalmente, ele tem um poder muito maior do que o empregado. Então, quando o empregado resolve ir buscar os seus direitos, por exemplo, na Justiça do Trabalho, quem terá o ônus de provar o contrário do que aquele empregado falou é o empregador. O ônus da prova é do empregador e não do empregado. Indúbio pro operário significa em dúvida é para julgar a favor do operário. O princípio indúbio pro operário estabelece que quando houver diversas interpretações para a mesma norma, deve ser aplicada a interpretação que favorece o empregado. A aplicação da norma mais favorável ao empregado. Por ser este subprincípio, entende-se que, em caso de conflito de normas, prepondera as normas jurídicas que for mais benéfica ao trabalhador. Aplicação da condição mais benéfica. O princípio na condição mais benéfica diz respeito a uma norma pré-existente que foi substituída por outra nova e que traz condições menos favoráveis aos trabalhadores. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis. Isso por quê? Para evitar qualquer tipo de problemas que o empregado tenha a ter no seu ambiente de trabalho. Então, ele não pode renunciar a direitos. Mesmo que ele assine que renunciou a algum direito, não haverá validade. A não ser que haja um acordo entre os sindicatos que reduziu algum tipo de direito específico. O trabalhador não pode renunciar a aviso prévio, férias, não pode individualmente firmar acordo que reduz o seu salário, não pode renunciar o uso de equipamentos de segurança, mais conhecido como EPIs, na realização de trabalhos que coloquem em risco sua vida ou saúde, entre outros direitos. Os direitos, eles são irrenunciáveis. Os direitos são renunciáveis. Como exceção ao princípio da irrenunciabilidade, tem-se, por exemplo, os casos que cabem, aí no caso aqui é uma negociação coletiva. Poderá renunciar se houver essa negociação. Individualmente, não. Princípio da continuidade da relação de emprego. Havendo rescisão, que significa fim do contrato de trabalho, caberá ao empregador provar que não foi ele quem dispensou o empregado, mas sim este que pediu demissão voluntariamente. Princípio da primazia da realidade. Para o direito do trabalho, os fatos são mais importantes que os ajustes formais, que estão escritos, por exemplo, em um contrato de trabalho. O princípio da primazia da realidade está previsto no artigo 9º da CLT, segundo o qual serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. As alterações no contrato de trabalho somente serão lícitas se decorrerem de acordo entre o empregado e o empregador. Deve haver um mútuo consentimento e ainda assim não acarretarem prejuízo ao empregado, ou seja, somente são permitidas por lei as alterações que tragam benefício aos empregados. Princípio da intangibilidade salarial. Este princípio assegura a irredutibilidade de salário. Ou seja, o trabalhador não pode ter o salário reduzido por ato unilateral do empregador, salvo as possibilidades de haver redução salarial decorrente de convenção ou acordo coletivo do trabalho. Como é a estrutura do trabalho, da Justiça do Trabalho? Nós temos a Justiça do Trabalho, competência dos órgãos da Justiça do Trabalho e contrato individual do trabalho. Justiça do Trabalho, ela está dividida. Justiça Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Vara do Trabalho. As varas do trabalho são as primeiras instâncias, ou seja, o primeiro grau. Dissídio coletivo é a reclamação trabalhista resultante do conflito, derivado de um contrato individual de trabalho entre empregado e empregador.
O dissídio, ele é gênero de duas espécies. O dissídio, ele pode ser individual ou ele pode ser coletivo. Os TRTs. Os TRTs apreciam originariamente dissídios coletivos, recursos derivados das varas do trabalho, entre outros. O dissídio coletivo é a controvérsia entre categorias profissionais e econômicas. O TST, o que é o Tribunal Superior do Trabalho, julga recursos derivados dos TRTs. Competências da Justiça do Trabalho. Competência é o limite da jurisdição. Os magistrados são dotados de jurisdição e têm um limite. Como está dividida essa competência? Material, funcional e territorial. A competência material determina qual a matéria que será apreciada pela Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, ela tem por objetivo primordial conciliar dissídios individuais entre empregados e empregadores, dissídios executivos, execução das próprias decisões de ofício, das contribuições sociais incidentes e sentenças que proferir, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. A competência funcional determina as atribuições de cada órgão dentro da Justiça do Trabalho, isto é, quais as funções de cada um. A competência territorial se estabelece em razão do lugar. Regras gerais que são estabelecidas na CLT. A competência será do último lugar onde o empregado prestar serviço, ainda que tenha sido contratado em outro lugar. Caso o empregado trabalhe ao mesmo tempo em várias comarcas, isto é, o empregado pode trabalhar em várias cidades daquela empresa, qualquer uma delas ele pode recorrer para para dirimir conflitos. Regras específicas. Quais são as exceções? Empregado que realiza atividade fora do local de trabalho. O empregado poderá optar pelo local da celebração do contrato e da prestação de serviço. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promove realização de atividade fora do lugar do controle de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no fórum de celebração do contrato ou na prestação dos respectivos serviços. Quando o empregado for agente ou viajante comercial, a competência obedecerá ao que segue. Localidade onde se situar a agência da filial da empresa a qual o empregado esteja subordinado. Local do domicílio do empregado ou na localidade mais próxima. Contrato individual do trabalho. O contrato de trabalho é um negócio jurídico, tácito ou expresso, verbal ou escrito, em que uma pessoa física obriga-se a prestar serviço a uma pessoa física ou jurídica, de forma não eventual, subordinada, pessoal, mediante pagamento de salário. Vamos destacar aqui que ela pode ser verbal ou pode ser também escrita esse contrato. Então, não adianta dizer, olha, esse empregado disse que trabalhou para mim, mas não existe nenhum contrato. Não, isso daí não tem fundamento. Porque um contrato de trabalho não precisa necessariamente ser escrito. Ele pode ser um contrato verbal. É a prestação de serviço subordinado e não eventual de empregado ou empregador mediante pagamento de salário. Vamos agora ter uma noção de direito tributário. Lembrando que o direito tributário, ele não trata só de impostos. Ele trata também de taxas, contribuição, de melhorias. Direito tributário é o ramo autônomo do direito que tem por escopo a instituição de criar, arrecadar e fiscalizar tributos. Então, quem é que pode arrecadar, quem é que pode criar tributos? União, estados, municípios e Distrito Federal. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa definição ela é dada no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Toda prestação pecuniária. O tributo é pago em unidades de moeda de curso forçado.
pela Lei 8880 de 94 e a Lei 9069 de 95, o real é a unidade do Sistema Monetário Nacional, tendo curso legal e poder liberatório em todo o território nacional. O dever jurídico de prestar o tributo é imposto pela lei, atribuído à vontade das partes, ou seja, é obrigatório pagar tributo. Então, se a pessoa se enquadra naquele fato gerador, possui todas as características, ela não pode se negar a pagar o tributo. Então, é proprietária de um imóvel, é proprietária de um determinado lote, então ela deve pagar o IPTU. É proprietária de um veículo automotivo, paga-se o IPVA. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, pode ser expresso em moeda real ou através de indexadores. Nós temos, por exemplo, a UFIS. O que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo, ele não é sanção. No caso de sanção, nós temos multa, mas o tributo em si, pagar o IPTU, pagar o ITR, pagar o ICMS, isso daí não é sanção, é o pagamento de um tributo. Instituído em lei, o tributo deve ser instituído por lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A autoridade fiscal age segundo previsão legal expressa. Um tributo ele só pode ser cobrado se houver expressa definição em lei. Caso contrário, ele não poderá ser cobrado. Seguridade social. Então vamos partir agora, deixando um pouco de lado a questão do direito tributário, vamos entrar agora um pouco em seguridade social. A seguridade social, ela vai estar prevista na própria Constituição Federal. A seguridade social, a gente aqui aborda saúde e assistência social, por exemplo. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Saúde está no artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Previdência social. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e a atuarial e atenderá nos termos da lei. Assistência social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Bem, nesta aula nós falamos, tivemos uma noção sobre direito civil, sobre a vigência das leis, falamos também um pouco da noção do que é Seguridade Social, Constituição Federal, direito tributário. Vocês ficarão agora com mais uma atividade. Se tiverem alguma dúvida, podem fazer suas perguntas através da plataforma Moodle.